não vivo assim na realidade assim. A gente está sempre os correspondentes estrangeiros numa bolha e só conseguimos perceber a realidade do país quando vamos fazer uma reportagem. Ele abre a porta assim, um cantinho e diz assim: com quem a senhora quer falar? Eu digo: com o Eugênio Ionesco. É claro que era ele ali na porta, né? Ele disse assim: o Eugênio Ionesco não está. Eu digo: como não está? É o senhor, né? Ele foi dizer: eu não vou dar entrevista para país que tem ditadura. Não sei como eu ia transmitir aquilo, mas eu sabia que dava para transmitir. Passava pro computador, do computador conectava na internet com um modem que fazia um barulhinho. Olá, bem-vindos ao Legião Estrangeiro, o Brasil e o mundo aos olhos de correspondentes internacionais brasileiros e estrangeiros. Hoje um programa pra lá de especial. Com a gente, o espanhol Carlos Menezes Sanches, da agência de notícias F, Ernesto Palha, com mais de 40 anos de estrada como correspondente e repórter especial da Rede Globo. E via Zoom, lá no Rio de Janeiro, a ex-correspondente brasileira na Europa, editora e tradutora premiada, Rosa Freire da Guiar. Gerações diferentes que podem levar o Legião Estrangeira a uma viagem no tempo, do passado, do presente, dessa atividade peculiar, que é de contar para a sua gente o que se passa na terra dos outros, né? Mundo afora. Vamos rodar pela Paris das décadas de 1970 e 80, da Rosa, e por Londres, Moscou, Islamabad, talvez com o Ernesto, né? Para onde será que o Carlos vai nos levar? Há quem diga que o Júlio César, antes de ser imperador, foi uma espécie de correspondente estrangeiro, narrando aquelas campanhas militares na Gália, né? Aí pula 2000 anos, século XIX, a atividade de correspondente esteve sempre muito ligada a conflitos armados, né? Crimeia, né? Dizem que até o Winston Churchill foi jornalista antes de ser, né, o que ele foi na Inglaterra, narrando a guerra dos Boers na África do Sul, né? E para não falar de Brasil, temos o Joaquim Nabuco, jornalista, abolicionista, né, que foi uma espécie de correspondente também brasileiro em Londres. É claro que não tem ninguém aqui tão antigo e nem tão ilustre como essas pessoas que eu falei. Nabuco, eu lembro dele. Mas o fato é que nós temos história, né, Ernesto? É verdade. Né, Rosa? Né, Carlos? A gente tem história para contar, né? Desde o século passado, como era ser correspondente lá atrás, na era pré-internet, pré-Google, né? Como é que nós estamos hoje? E para onde vai o jornalismo? Internacional e não só internacional. Antes de mais nada, vamos às boas-vindas aos nossos convidados. O Carlos, já nosso parceiro aqui do Legião, foi da Espanha para o México, voltou para a Espanha, passou pela Colômbia e veio parar entre nós. Há quanto tempo mesmo já, Carlos? Quase 8 anos que estou aqui no Brasil. E sem vontade de ir embora? Sem vontade de voltar para nenhum lugar. Um prazer ter aqui mais uma vez o meu amigo e irmão Ernesto, que rodou bastante por aí, né, Ernesto? Tem cada história. E tá muito ligadas à questão da tecnologia, porque eu sempre gostei de tecnologia, mas mais do que gostar, eu ansiava por alguma resposta tecnológica às nossas agruras do passado. Bom, e a Rosa foi correspondente em Paris nas décadas de 1970 e 80, cobriu Líbano, Irã, faixa de Gaza. Histórias não faltam, né? Nós vamos ter que escolher, viu, Rosa? Porque o programa tem só 1 hora, tá? Pense bem. O que você preferir, tudo bem, vamos lá. Vai ser um prazer. Ao trabalho. E eu começo por você mesma, Rosa. No seu livro Sempre Paris, você conta a sua experiência por lá desde o início, né? Como é que foi a chegada e tudo. Como é que você foi parar em Paris e como é que era a Cidade Luz naqueles tempos? Bem, eu fui para Paris, na verdade, fui trabalhar no Grupo Bloch em Paris em 73. Eu não fui propriamente exilada, mas eu tive algumas pequenas complicações no Brasil e, nesse momento, estava vago o lugar de correspondente das revistas da Bloch em Paris. Eu aí fui para lá e aí comecei, né? Quer dizer, Paris, na verdade, é uma cidade que eu acho que já chega conhecendo, né? Uma cidade que você já conhece por cinema, por cartão postal, na época havia isso, cartão postal, né? E histórias, e relatos, e livros, enfim. Mas eu fui de descoberta em descoberta, né? Eu cheguei num momento em que havia muitos exilados em Paris, depois houve mais ainda, no final deste ano de 73, quando eu cheguei,
houve o golpe do Chile em setembro, e eu diria que houve mais uma leva, a meu ver, foi a última leva grande de brasileiros exilados. Então, era uma Paris bem diferente de hoje, quer dizer, em termos de amizade, de convívio e tal. Mas eu aí fui à luta, fiquei 3 anos na Manchete, depois eu saí da Manchete, e logo depois, no ano seguinte, foi criado o Isto É, pelo Mino Carta, que não tem nada a ver com o Isto É de hoje, era uma outra revista, e eu aí comecei a trabalhar no Isto É, fiquei mais 10 ou 12 anos no Isto É, até voltar para o Brasil. Então foi mais ou menos essa assim, a chegada, digamos assim, né? Ela narra no livro, ela chegando com a máquina, ela tinha uma mala, né? A mala, sei lá, dos pertences, das roupas, e a malinha da máquina de escrever, né? Aquele instrumento que era indispensável na época. Bom, o Ernesto foi correspondente fixo em Londres, em 2 séculos diferentes. Pois é. Lá nos anos 1980 e depois já nos anos 2000, né? Se bem que correspondente fixo é modo de dizer fixo, porque era uma residência, né? Mas rodando, né? Sempre de mala pronta, né? Como é que foram essas 2 fases? Já foi diferente, né? Eu, assim, o que marca bastante é a tecnologia e o acesso à comunicação. Você, em 86, 87, a grande vantagem que a Globo oferecia aos seus correspondentes é que havia um ramal da central de PBX no Rio de Janeiro, e esse ramal estava instalado, não sei como, alguma magia, um voodoo tecnológico, era um ramal da rede do PBX do Rio que ficava em Londres. Você tirava do gancho, discava 0... Falava com o Rio. Falava para a rua. E eu usava isso para ligar para minha mãe. Dona Aida, tadinha, ela ficava em São Paulo, eu ligava a cobrar para ela, mas era uma ligação a cobrar do Rio para São Paulo. Não era de Londres, porque aí seria muito caro, né? Eu não faria isso com a minha própria mãe. Mas aí depois eu volto nos anos 2000, eu já falava com a minha mãe via, não me lembro qual aplicativo, Skype, alguma coisa assim, ICQ ou alguma coisa do gênero, através do computador da redação já. Então você vê a diferença. Imagina para mandar matéria, né? Mandar as nossas reportagens, nos anos 80, você tinha que marcar um horário de satélite, né, para transmitir. Quando era no escritório fixo lá da Globo, em Londres, a gente tinha um horário já predeterminado, diário. Mas era aquele horário, eram 10 minutos de transmissão, né? Se acontecesse alguma notícia depois, ficava para o dia seguinte. Imagina, isso é impensável hoje em dia, né? Claro, se houvesse algo muito grave, mas é que custava muito caro você comprar outros 10 minutos de transmissão. Então você aproveitava aqueles 10, mandava as notícias do dia, o resto ficava para o dia seguinte. Hoje em dia, né, eu imagino a vida do Carlos. Né? Essa é a parte que o Carlos vai nos atualizar mais. Não tem fim, mais. a coisa não tem fim. Você veio para a América Latina... O interesse da Europa nessa parte do mundo se alterou? Você está aqui há 8 anos no Brasil, né? E passou pelos outros países. Teve alguma mudança nesse período? Você já percebe isso, não? Não, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, no caso da Espanha, é muito desconhecido a região da América Latina. Muitas poucas as pessoas espanhóis vão para turismo, sabe? Só para Cancún e tal, mas não interessa muito. Não interessa muito, inclusive desde a escola, porque a gente estuda só quando os espanhóis foram aqui, né? Mas no momento da independência acabou. Acabou o interesse. A América Latina já não existe mais na Espanha. Que coisa interessante. Então, mas eu tive a oportunidade de estudar no México e aí eu fiquei prendado pela América Latina, pela diversidade, pela história, pela cultura. Quer dizer, os mexicanos nos estudam, mas a recíproca não é verdadeira, não. Infelizmente. E a hospitalidade que tem aqui na América Latina toda, não só no México, na Colômbia e tal, não tem comparação com a Europa. Tipo, vocês que moraram mais na Europa e lá, imagino que o povo da América Latina, eu acho que o povo europeu tem muito a aprender da educação da América Latina. Acho que tem a ver com essa observação dele, que ele não está querendo voltar muito lá. Quer continuar por aqui. Gostou, pelo jeito. Ô, Rosa, de toda a sua carreira, qual a cobertura que mais te marcou? Assim? Deve ter muitas, né? Mas elege uma aí, aquela que é especial.
Eu vou pegar o gancho do Carlos e vou dizer para ele que o que mais me marcou para mim, foi muito emocionante, foi cobrir a redemocratização da Espanha, justamente. A primeira vez, eu cheguei em Paris em 73, a primeira vez que eu fui à Espanha, o Franco estava doente, estava ali, morre, não morre e tal, mas isso foi 75, mas isso um pouco antes dele morrer. Mas não foi nem por isso, eu fui para a Espanha, porque havia a grande figura do general Golbery, do Couto e Silva, no Brasil, que era um todo-poderoso. Ele teve um problema de retina. Então, ele foi para uma clínica de Barcelona, se bem me lembro, era a clínica Barraquer. Sim, e Joaquim ele foi operado Barraquer, de retina. Ele foi operado de retina lá. E você tem ideia a importância que tinha o Golbery? Todos os jornais mandaram correspondente. Fui eu de Paris, foi correspondente o Araújo Neto foi de Roma, Sérgio Mota Mello e a Selma Santa Cruz estavam também, tinha um monte de correspondente brasileiro, e nós não fazíamos nada em Madrid, quer dizer, em Barcelona. A gente ficava o dia inteiro esperando um boletim médico às 5 e pouco da tarde, e depois eu escrevia que ele estava e tal, que melhorou a retina, aí teve problema no rim, bom, enfim. Aí eu aproveitei esse tempo. O Franco ali já morre, não morre, e não foi aquela agonia final, que aí foi só em novembro, né? Se eu bem me lembro, ele morreu no final de novembro de 75. E aí eu comecei a fazer muitas matérias, comecei a entrevistar muita gente sobre o que seria o pós-franquismo. E aí eu comecei a cobrir, houve momentos em que eu ia à Espanha, mais ou menos a cada 10, 15 dias eu ia para a Espanha. E foi das grandes coberturas da minha vida, esses anos todos, digamos, de 75 até 85, até praticamente eu voltar para o Brasil, até o final do Felipe Gonçalves, e ali... Mas a Espanha, para mim, foi um fascínio, porque a Isto É, na época, era uma revista bastante progressista, e era uma revista que eu poderia chamar uma revista autoral, quer dizer, nós, correspondentes, pelo menos, nós tínhamos muita liberdade para escrever. Não vou dizer em tom pessoal, eu nunca coloquei um pronome pessoal na matéria, não era isso. Mas eu digo, mas a gente podia fazer umas matérias muito mais, quase ensaísticas. E eu fiz muita matéria na Espanha, muita. E uma das coisas que mais me interessaram, eu tinha ideia, sabe o quê? Que a Espanha dizia para a gente, nós somos vocês amanhã. Quer dizer, o Brasil estava naquele momento na luta pela anistia. Eu vou ali, tem o golpe do Terreiro, em 81, tem a outra tentativa de golpe, tem o governo mais ou menos centrista do Adolfo Suárez, depois vem o Pacto de Moncloa, a nova Constituição, depois vem Felipe Gonçalves I, Felipe Gonçalves II, ainda teve o Calvo Sotelo no meio. Enfim, tudo aquilo da Espanha me interessava loucamente. Quer dizer, para mim foi das grandes coberturas, foi exatamente porque eu refleti, a gente tentava convencer os nossos editores aqui que a Espanha era exatamente isso, era o Brasil antecipado, quer dizer, o Brasil iria passar por isso, iria voltar à democracia. E essa, para mim, foi uma cobertura fascinante. Realmente, a Espanha ficou na minha cabeça como uma das grandes coberturas que eu fiz internacionais, foi a Espanha. Bom, o destino favorito da correspondente Rosa, Espanha, né? Bom, e essa pergunta vale para todos. E a sua experiência, assim, aquela cobertura? É tanta coisa, né? Essa é a pergunta difícil, cara. Eu, assim, até por razões, né, recentes, assim, de ter colocado no ar um documentário sobre a Groenlândia, falando de mudança climática, nesse documentário eu revisitei a Groenlândia, onde eu já havia estado em 95 e em 2007. Então, fui lá para visitar a mesmíssima aldeia esquimó e dizer como é que está a mudança climática impactando essa gente, os nativos ali da Groenlândia. Então, talvez essa experiência no Ártico, que é tão diferente da gente, né? Aquela paisagem absolutamente árida, um deserto branco, né? Isso talvez seja o que mais me marcou. Não é uma notícia de manchete, é muito mais uma análise de fundo, né? Por conta da mudança climática, que está batendo as nossas portas, né? Todo dia, né? A gente vê consequências disso na nossa vida, mas não é uma manchete. Por isso mesmo, né? Mas então, nem sempre é a manchete, né? Exato. Essa foi uma experiência... inclusive o que você pessoal, aprendeu, né? Lá, né? É o que a gente aprende nos lugares, né? Verdade. E que tenta transmitir. É um privilégio, né? Eu acho que o correspondente é um jornalista privilegiado porque tem essa possibilidade de como o Carlos hoje ele pode falar sobre o Brasil
melhor do que muitos brasileiros, né? A Rosa pode lembrar história da Espanha que antecede até nem o próprio Carlos viveu. Isso são privilégios que nos são permitidos e que bom que a gente acho que aproveita bem. E o Carlos, nesse seu período de trabalho, aquela coisa que ficou? Pois, por exemplo, muito marcante para mim foi chegando aqui no Brasil que aconteceu a tragédia do Chapecoense. E a gente foi lá, mas não foi eu tive lá também. A gente não foi lá simplesmente só para cobrir a chegada. A gente ficou lá 7 dias. E foram 7 dias que a gente foi carregando emoção, porque quando é correspondente, não sei se acontece com vocês, mas que bota assim, tipo, a fantasia de correspondente é uma pessoa meio fria, escreve e tal, mas chegou no último dia do velório, quando foram recebidos os caixões, e caiu uma chuva. E ha sido a única vez na minha vida que eu tenho chorado fazendo no meio de uma pauta. Chorado assim, desconsoladamente. Nessa ocasião eu tive que fazer vídeo também, fui cinegrafista. Uau. E essa imagem de chegando aos caixões e tal, foi uma imagem que eu vou carregar a minha vida inteira. Você sabe que eu estava lá, né? Eu estava no estádio e eu estava ao vivo. E eu dei uma fraquejada nesse sentido, porque o problema é que o homem que eu estava entrevistando ali na arquibancada do estádio começou a chorar e veio me abraçar. Aí... você desmonta. Ficou arrepiado. Porque, é terrível. Esses são dias... coisas que... às vezes a gente... É como eu sempre brinco, correspondente também é gente. Também a gente. Não parece, às vezes, mas há alguns sobre os quais há muitas dúvidas, inclusive. Ô, Rosa, você esteve na faixa de Gaza em 1980, né? Ou nessa década. Como é que eram os territórios palestinos naquela época? E como é que você sente isso hoje? Eu fui para Israel em 2 momentos. O primeiro momento foi quando Israel devolveu o deserto do Sinai ao Egito. Foi lá para abril de 82, se eu bem me lembro. Depois eu voltei para Paris e 3 meses depois começa a guerra do Líbano de 82. Aí eu fui para o Líbano. E do Líbano fiquei um pouco Líbano, um pouco Israel, e foi nesse momento que eu fui para a Cisjordânia e depois para a faixa de Gaza. O que eu vejo pelas fotos, a faixa de Gaza era muito menos povoada, quer dizer, as fotos que eu vejo agora das destruições terríveis que estão acontecendo em Gaza, que já aconteceram, que geralmente estão afim, acho que, de destruir a faixa de Gaza inteira, na verdade, era muito menos povoada. Agora, era muito duro. Você está falando em se emocionar, se existe um lugar onde eu me emocionei, foi na faixa de Gaza. Eu me lembro, conheci uma menininha, ela tinha 3 anos. 3 anos, ela estava ali com o pai e tal, e uma casa que tinha um quintalzinho, com um pomar pequeno, com algumas frutas e tal, e um belo dia colocam ali se não me engano era Ramala, eu acho que ela estava em Ramala, e colocam uma cerca na frente dela, que Israel coloca, né? E todos eles refugiados, a família dessa menininha refugiada, todos eles refugiados, e a menininha começa a olhar pela janela e só vê aquela cerca e ela para de falar, ela deu um trauma nela, ela já tinha uns 3 ou 4 anos, parou de falar. A palavra que ela começou a falar foi aluhud, que quer dizer fronteira. E ela não conseguia falar, fronteira um pouco assim que te fecha completamente. E essa menina perdeu a fala. Bom, Ernesto, em 1989, véspera da queda, já do fim da União Soviética, né, você acompanhou o presidente Sarney, uma visita... E entrevistou o Gorbachev, inclusive, o líder soviético. Exatamente. Quer dizer, hoje, olhando para trás, você conseguia perceber ali que a União Soviética ia acabar? Olha, eu até vou fazer referência a uma outra viagem que eu fiz em 88, né, a então Tchecoslováquia, né, e fui a Praga, né, e a matéria é porque o primeiro-ministro tcheco da época vinha ao Brasil e a gente foi lá fazer uma matéria apresentando assim, o país de onde vinha aquele mandatário. E a gente passou alguns dias lá tal, e uma das matérias que eu acabei fazendo foi sobre os 20 anos da Primavera de Praga. De 68. De 68. E a pergunta era, será que haverá um outro florescer, outra primavera para o leste europeu? E na época eu me baseei muito num estudo da Newsweek,
né, a então famosa, e eles tinham, aliás, perdão, The Economist, eles tinham Intelligence Unit, eles tinham era praticamente um suplemento que era para alimentar, abastecer, assim, empresas que queriam saber, né, o mercado, uma informação muito mais aprofundada, além do que eles publicavam na revista. E ali eles diziam categoricamente, não há nenhuma possibilidade de uma abertura do leste europeu. E era isso, o leste europeu era tão fechado, né, vivia uma cultura de segredos e de mistérios e de falta total de transparência, apesar da glasnost lá do Gorbachev, numa tentativa e tal, mas que ninguém previa, né? Então, eu não vou aqui dizer que, eu senti no ar o cheiro da primavera de Moscou. Não havia isso. A gente ainda era difícil de acreditar, né? Era difícil acreditar, era tudo muito sólido e muito fechado. Ô Carlos, você cobriu países com altos índices de violência, passou pelo México, passou pela Colômbia, né? E o Brasil, vamos combinar, que também é um país com índices de violência altos, né? Como é que é ser correspondente internacional em ambientes assim, né? Quer dizer, sei lá, com assaltos, com crime, e que fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Inclusive do seu, né? Você está sujeito. Né? Tomar precaução. Eu estava fazendo memória agora e eu acho que desenvolvi algumas técnicas para morar nesse tipo de país, tipo, no dia a dia, por exemplo... Anticorpos. Anticorpos. Tipo, por exemplo, eu já caminho sempre, quando vou sozinho, de noite, caminho sempre rápido e com cara de chateado, sabe? Assim, caminhando rápido. Cara assim, de mal. Claro, cara de mal. E eu não fui nunca assaltado, nem na Colômbia, nem no Brasil. No México, sim. No México, aí, fui assaltado com ponta de pistola num táxi e tal, que falaram... Mas, enfim, também... Tem uma frase na Colômbia que é dar papaya. O que significa dar papaya? Tipo, imagina, você está com o celular assim na rua e tal, tirando uma foto. Oferecer uma mãozinha papaya. Isso se chama dar papaya. Mole. Eu no México, eu di papaya. Então, olha só, aprendemos uma nova. Se não tem precaução, mas é isso, é tomar muita precaução dentro da nossa bolha, né? Porque eu não vivo assim, na realidade assim. A gente está sempre, os correspondentes estrangeiros, numa bolha e só conseguimos perceber a realidade do país quando vamos fazer uma reportagem. Agora, gente, o nosso bloco está andando rápido, hein? Daqui a pouco termina. Mas eu queria perguntar o seguinte, vamos ver se a gente consegue ser breve, né? Perrengue é o assunto, né? Problemas. Nossa. Quando é que não deu certo? Ou quando é que tinha tudo para dar errado e deu certo? Quem consegue contar historinhas rápidas? Vamos começar com a Rosa? Vamos dar a oportunidade para a Rosa. Aconteceu de não dar certo? Aconteceu, muito perrengue. Na Guerra do Líbano, por exemplo, era terrível. Porque, como você lembrou no início, era a época que eu chegava no hotel e tinha que bater a máquina, né? Aquela coisa do século XII, mais ou menos, né? Enfim, em princípio eu teria a máquina, que era grande, ficava no estojo de couro, assim, bonito, uma máquina sólida, tal, pesada, da Alemanha Oriental, chamava-se Érica, a marca dessa loja, e eu tinha que levá-la para um lado para o outro, mas era pesado, quer dizer, era um equipamento pesado, fora que a gente fazia um pouco também de foto, de vez em quando, tinha material fotográfico, e uma vez eu cheguei no hotel, meio apressada, de noite, e a máquina tinha desaparecido. E aí não tinha, era um hotel até razoável, mas não tinha telex, era outro instrumento do século XV. Telex. Né? Não tinha telex. Mas você não deu papaya, levaram a máquina. Aí eu saí correndo, aí eu estava em Tel Aviv, aí saí correndo para um telex público, digamos assim, encontrei, mas aí tinha fila. Mas o meu perrengue foi sempre de transmissão das matérias. Fico ouvindo aqui o Ernesto Palha contando da coisa dele pegar o telefone, isso seria a glória. Mas era tudo ligação a cobrar. E outro perrengue é ligação a cobrar, né? Que às vezes você não consegue fazer do hotel, não consegue fazer da telefônica, né? Tinha telefônica ali em Madrid. Era sempre, o perrengue era passar a matéria, fazer a matéria. O Ernesto me contou,
O Ernesto me contou, você teve problema uma vez com Nelson Mandela. No Mandela, né? Nelson Mandela. Libertação de Mandela, 1990, África do Sul. Eu fiquei 10 dias esperando, né? Eu e todo mundo, a imprensa mundial, todo mundo na cidade do Cabo, que é uma cidade belíssima, né? E apesar do apartheid, e claro que isso é algo imperdoável, mas assim, a cidade é muito bonita e foram 10 dias agradáveis, apesar de tudo. Só que aí, quando ele foi libertado, eu descobri que eu estava sozinho e fazendo cobertura para a televisão. Só que a TV Globo, naquela ocasião, decidiu confiar numa agência de notícias internacional, né, que chamava Viz News, e a Viz News, que depois virou outra coisa, a AP, foi comprada pela AP, ela tinha lá um escritório. E eu confiava, eu usava equipamento, câmera, cinegrafista da Viz News, né? Mas o chefe ali do escritório estava com problemas de caixa, e ele resolveu ganhar bastante dinheiro para ver se conseguia resolver os problemas dele, se tinha alguma coisa de desvio, enfim. E aí ele atendeu 5 emissoras de televisão, eram nós, a Sky, a NHK japonesa, enfim, eram 5 emissoras, 5 repórteres, correspondentes, trabalhando com um cinegrafista. E o coitado do cinegrafista tinha que dar conta de todo mundo e filmar uma delas saindo da cadeia ao mesmo tempo. Então, imagina que isso não ia dar muito certo, né? E na hora do vamos ver, a gente conseguiu se administrar, cada um fez ali a sua presença na frente do presídio e tal, fez ali uma mensagem para marcar a presença. Ô Carlos, e o seu perrengue? Conta aí. Ops, tipo, pelo fato só de ficar nesses países que eu fiquei, tipo México, Colômbia, Brasil, tive um problema num aeroporto dos Estados Unidos, que eu ia para fazer uma cobertura de um congresso de tecnologia em Los Angeles e tal. E aí, o que aconteceu? Aí, meu computador, o computador era muito antigo, da F, era muito antigo, e estava quebrado o cantinho do computador, então parecia que eu tinha aberto, tipo um buraquinho na esquina. Então, claro, funcionário dos Estados Unidos, falei, ué. Aí olhei o passaporte, Colômbia, México, Brasil, essa cara assim, barba assim, narigudo e tal. Nossa, o maior perrengue, demorei, quase perco o voo para a escala. Aí teve que vir o assessor que me acompanhava. Não, aí vai trabalhar, mas cadê então o visto para trabalhar? Não, é que só é uma pauta para 2 dias aí e tal. Mas tem que ter. Mas os caras, eu acho que levaram o computador, eu via o computador para um lado, para outra sala. Análise, exame, eu achava que os caras... É velho e está quebrado mesmo. Está quebrado, então deve ter uma bomba ou deve ter droga. Droga, claro. Então aí, enfim, foram 40 minutos aí de um perrengue e um suor frio. Sem tecnologia, perrengue era rotina, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Antes, uma paradinha aqui no Legião. Para mandar comentário ou sugestão, use a hashtag Legião na Cultura. Voltaremos já já. O Legião Estrangeiro está de volta, hoje uma edição especial, que nós poderíamos chamar, como eu disse, correspondente também é gente. Cheia de histórias pessoais dos nossos convidados, Ernesto Palha, Carlos Menezes Sanches e via Zoom, Rosa Freire da Guiar. Uma colega nossa, a Verônica Goiçueta, lembrou aqui, num programa passado aqui, que pombos correios já foram usados para acelerar, né, para permitir que notícias chegassem a relações de jornalismo. Olha que coisa. Isso foi antes do barco a vapor ainda, né? Das estradas de ferro, talvez, né? Do telégrafo, né? Ô Rosa, não faz muito tempo que a gente ouvia falar aquelas histórias. Olha, eu mandei a matéria para uma pessoa, eu parei lá no aeroporto e dei na mão de uma pessoa, de um desconhecido, para levar a minha matéria, ou levar a minha fita. Você chegou a confiar alguma vez em algum estranho o seu material, não? Mas já ouviu falar disso, né? Já, claro, não, material de texto, talvez não, mas fotografia, eu sempre trabalhei nesses dois grupos, digamos, primeiro na Manchete e depois na Isto É, que precisava de foto. Claro que havia aquelas radiofotos, né, passadas pela UPI da vida e tal, mas havia fotos que interessavam as matérias que a gente fazia, né, que eram de brasileiros, que estavam lá, e chegava na hora H, a matéria você até conseguia mandar, mas e as fotografias? Isso era um perrengue. Eu me lembro de ter, na época, quer dizer, desmarcado o jantar,
porque eu vou para o Brasil da Varig, a velha Varig, para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, ele saía lá pelas 10h30, 11 da noite, 11h30, entre 10h30 e 11h30 da noite. Ou seja, era do aeroporto de Charles de Gaulle, né, que era longe lá de casa. Várias vezes eu tive que desmarcar jantar, desmarcar compromisso, para ir até o aeroporto, fazer cara assim de quem estava assim, muito apiedada com a própria sorte, quem deixou uma comida gostosa, entendeu, esquentando na panela, e perguntar para alguém: você pode levar, por favor, essas fotos para mim? De modo geral, era hectacroma, era slide, né, como se diz aqui no Brasil. Mas eu tinha que mandar, e eu recebia muito. Eu tinha três ou 4 agências que me forneciam, digamos, as fotos, chegava material diariamente, e isso tinha que chegar ao Brasil. Quer dizer, o texto, no limite, era quase que mais fácil. Agora, as fotos não, as fotos eram perrengue. E eu tive que fazer isso em vários lugares. Eu tive que fazer isso da Guerra do Líbano, tive que fazer isso depois com os ayatollahs, tive que fazer isso em outros países. Quer dizer, era difícil. A coisa da foto era difícil. Mas o texto não. O texto, no meu caso, era mais simples, porque o pior era a fila no Telex. Mas aí eu já conhecia uns caminhos, uns meios paralelos, e dava para mais ou menos me virar. Mas foto não, foto tem que mandar, né? Então, isso para mim era complicado, assim, a coisa da fotografia. No tempo que não tinha drone, e você precisava de uma imagem aérea de um determinado... do alto, e você tinha que convencer o porteiro do prédio e o síndico a permitir que fizesse uma imagem de cima, né? Isso aí né? Bom, você, como você mesmo falou, pioneiro, sempre querendo inovar, né? E você nos mandou aí um vídeo teste de uma nova tecnologia. Vamos assistir primeiro, depois você explica. Tá. Schroeder, esse aqui é um teste. A gente quis gravar esse pequeno stand-up com a camereta digital para ver se no futuro ela poderia servir como uma opção em caso de emergência. Porque esse tipo de arquivo a gente, afinal de contas, pode mandar pela internet. Não depende de transmissão via satélite. Tá bom? Vamos fazer curtinho só para você avaliar e ver se áudio e vídeo estão compatíveis aí, pelo menos em caso, como eu disse, de emergência. Um grande abraço aqui de Belgrado. Do Gonçalo, do Gils e meu. Eu peguei um voo Londres, Zurique, Belgrado. Em Zurique eu passei no Duty Free, lá no aeroporto, e fui atrás de uma dessa novidade que tinha aparecido, a tal da câmera digital. E dizem até que filma. Eu falei, eu vou comprar uma. Fui lá e fiz um investimento, comprei uma câmera Fuji, na época, que era mais conhecida pelos filmes, Fujifilm, né? Mas eles começaram a fazer uma camereta digital. E ela também fazia videozinhos de baixíssima qualidade, como vocês viram, né? Então, aí eu peguei e gravei, pedi para o cinegrafista, que era o Sérgio Gils, que estava comigo, falei, grava, eu vou falar um negócio aqui, vou tentar vender isso para o então diretor de jornalismo, que era o Carlos Schroeder. Aí eu começo dizendo, aí Schroeder, olha só, tal, a gente está fazendo um teste, e olha, é razoável, olhando hoje em dia, até que dava para usar. Mas eu não sei como eu ia transmitir aquilo, mas eu sabia que dava para transmitir. Passava para o computador, do computador conectava na internet com um modem que fazia um barulhinho. Eu peguei essa época. E aí a gente conseguia transmitir, né? E eu depois fiz um outro teste em Jerusalém, porque o primeiro eu acho que eu acabei não mandando. Como eu cheguei lá, já tinha desembarcado um caminhão da Eurovisão. Eles foram da Itália para a Iugoslávia, era muito perto. E deu certo. Mas você vê as limitações. Hoje em dia, cara, eu tenho, assim, me solidarizo com o Carlos, que coitado. Isso não deve dormir, né? Porque a qualquer hora do dia e da noite podem ligar e dizendo, manda alguma coisa. E dá para mandar pelo celular. Agora, esse negócio da qualidade, né? Quer dizer, eu lembro que quando eu fui trabalhar já, isso quase 20 anos atrás, com transmissão pela internet, a qualidade ainda era ruim, né? Tinha horas que era precário. Hoje em dia, quer dizer, principalmente depois da pandemia, qualidade de vídeo deixou de ser a prioridade. Né? Hoje entra qualquer coisa, entra qualquer coisa no ar, é verdade. Mas qualquer naquele tempo nosso, tem qualidade superior àquela mas naquele tempo, Ernesto, o padrão Globo de qualidade, imagina. Sim. Qualquer coisinha era muito rígido. Era muito mais rígido, né? É verdade. Bom, Carlos, você começou no jornalismo já na era do computador portátil, né? Da internet, com Google. Google começando, também não estava... Agora, você pensa que, por exemplo, isso que a gente tem hoje, daqui a pouquinho vai ficar obsoleto. Porque é assim que as coisas estão andando, né? Sim. Eu até te perguntaria, vai ter repórter humano daqui a pouco?
Vai, Com a eu acho- inteligência artificial? Não, eu acho que vai ter com certeza, mas eu acho que para determinadas coberturas, tipo, por exemplo, a cobertura econômica, tipo, os resultados das empresas, eu às vezes, eu sigo fazendo isso até hoje, tipo, chega à tarde, Vale, depois de Vale, Gerdau, depois de tal. E uma coisa muito mecânica, um robô, sabe? Aí, eu acho que isso a inteligência artificial pode fazer, porque é um trabalho muito Mas o que muito ela não mecânico. pode fazer? Eu acho, por exemplo, quando tem um grande evento, um golpe de Estado, aí eu acho que o ser humano tem que estar lá. Eu acho que um robô não pode explicar determinados assuntos da vida humana. Por exemplo, explicar a desigualdade. Como você pousa a desigualdade e explicar isso? Eu acho que isso um humano só pode fazer um humano. Bom, com esse timaço de correspondentes, nós ficaríamos uma eternidade para falar sobre tudo que eles já viram e viveram, né? Mas vamos lá. Mais uma rodada de histórias marcantes, saborosas, que vocês lembram com carinho ou com horror, sabe-se lá. Quem começa? Rosa? Bem, eu queria só complementar essas coisas que tanto o Ernesto como o Carlos falaram. Na verdade, a gente trabalhava muito antes de internet, claro, e era outro perrengue, digamos, era você ter material, né? Quer dizer, qual era o nosso motor de busca na época? Não havia. Você ia fazer uma entrevista com alguém, eu fiz, por exemplo, uma série de entrevistas que eu queria falar dela daqui a pouco, com escritores, que para mim foi um dos grandes momentos também, de muita satisfação que eu tive de entrevistar escritores, mas eu não tinha muito material sobre eles. Então, por sorte, grande sorte, às vezes eu tinha a possibilidade de ir à Radio France, em Paris, que tinha um arquivo notável, mas era difícil chegar lá, não era fácil. Agora, eu fui, por exemplo, eu me lembro que eu fiz uma matéria, só mais um pequeno perrengue, é que no final não é perrengue, eu acho que não é perrengue, não há inteligência artificial não que substitua isso. Eu fui fazer uma entrevista com a Françoise Giroud, que foi a primeira ministra da condição feminina, foi o Giscard d'Estaing que a colocou como ministra, e havia várias reivindicações das prostitutas em Paris, e eu não encontrei material, que era um assunto que não saía muito nos jornais, digamos, todo dia de Paris. Aí eu fui para uma rua onde era uma espécie de ponto de prostituição barata, ali na Rue Saint-Denis, em Paris, onde hoje em dia é um lugar muito moderno, muito chique, na época não era, e havia as moças, assim, embaixo, na porta de cada hotelzinho, de cada birosca, de cada bordel, enfim. E eu fui conversar com elas de noite, porque elas só começavam de noite, lá pelas 7 da noite, fiquei ali, quer dizer, eu tive que conversar com as prostitutas, o que para mim foi ótimo, é uma maravilha, gostei de ter ido, mas para fazer uma entrevista, para fazer 3 perguntas na entrevista. E para ter uma espécie de background, que hoje você pega lá um motor de busca, você vê qual é a situação das prostitutas na Tailândia, você vai lá que você acha, né? E repórter tem que gastar sola de sapato, né? Ou deveria sempre gastar alguma sola de sapato chegando perto das coisas, né? Alguém dizia um tempo atrás que, na verdade, a função de correspondente, em muitos casos, virou um redator. É meramente um redator, porque ele junta as informações que estão nas agências e não vai lá na fonte, né? Exatamente. Até né? porque custa caro ir Não, lá, até né? porque, Muitas vezes... até porque custa caro e provavelmente ele tem que fazer 3 matérias sobre 3 assuntos diferentes. É, e não dá então, tempo. o Ernesto, você me contava a história do Michel Frank, né? Que foi um brasileiro suíço que participou de um crime no Brasil e foi para a Europa e aí ele você foi contava morar, que ele fugiu daqui, fugiu literalmente da justiça brasileira. E ficou na Suíça. Nunca foi julgado, nunca foi preso no Brasil, apesar dele ter sido condenado por um assassinato. Mas ele ficou morando na Suíça há muitos anos. Aí, para minha surpresa, eu estava como correspondente em Londres, nos anos 80, me telefonam e digo, olha, Michel Frank foi preso com drogas, né, por tráfico de drogas no norte da França. E eu me despenquei de Londres para lá e para fazer uma reportagem para aquela noite no Jornal Nacional. E fui, mas assim, sem saber muito além daquela informação básica. Aí cheguei a Genebra, aluguei um carro e fomos indo. E pelo caminho eu ia parando. Lembre-se, não havia celular. Então, para falar com alguém e ter informação... Orelhão. Eu tinha que parar no orelhão. Aí ligava, cobrar, ligação internacional, coisa e tal. Aí fomos parar no lugar... que foram me dando informação também. Você tem que ir para a cidade de Dijon, procurar a emissora tal, de lá você vai mandar a matéria. E eu me perguntava, que matéria que eu vou mandar? Né? E foi assim, eu cheguei à porta da emissora, faltando 1 minuto para o satélite começar, e eu não tinha gravado nada.
Ali eu tive, com as informações que eu fui colhendo nos telefonemas, nos orelhões do caminho, eu botei de pé ali alguma coisa, o que a gente chama de um stand-up, né? Eu falei para a câmera durante mais de 1 minuto de improviso, não me pergunte o que eu disse, mas tinha algo a ver com a prisão de Michel Frank, e a gente gerou. E acabou, e fechou o horário do satélite, e a gente foi... E daqui a pouco revelar os bastidores da correspondência, fomos para um restaurante encher a cara para tentar relaxar daquela loucura, daquela gincana. E depois de minutos que gerou, estava no Jornal Nacional. Estava no Jornal Nacional. É. Um milagre. Mágica. Ô Carlos, e você? História marcante? Você... Não, desse tipo de coisa, né? Porque às vezes às vezes o fácil fica difícil, o difícil fala, não, foi fácil, sei lá. Por exemplo, toda essa pauta, eu que fiquei mais no México e Colômbia e o Brasil, toda essa pauta que tem a ver com floresta e povo indígena e demais, é um perrengue mesmo, só para chegar e para sair depois e para transmitir. Essas histórias são umas histórias únicas, porque a gente não tem acesso precisamente para elas. E, bem, todas as viagens da Amazônia, enfim, essa coisa... Eu me lembro da primeira, que eu era muito novato, e eu fui quase, tipo, com calça curta, assim, repelente de mosquito, sem água, sabe? Tipo, e aí, de repente, chegou o 3º dia de travessia, e, enfim, imagina, os braços cheios de mosquito, passando sede. Você achou que você ia conhecer o paraíso amazônico? Exatamente. E caiu no inferno... No inferno verde. Mas tem uma história que eu não sei se cabe, mas enfim, nessa história de Amazônia, eu fui cobrir uma história com os Yanomamis e saí de Rio Branco, né? E o piloto disse, olha, nós vamos decolar com esse avião. E ele decola aqui do aeroporto, numa pista asfaltada, com 5 pessoas. Mas de lá para cá, só com 2. Eu falei, mas e como é que nós vamos fazer? Vamos largar 3 para trás, né? Ele falou, não, a gente faz 2 voos depois. 2, 3 voos, sei lá. Do outro lado a pista era curta e só subia com 2. Só subia com 2. E você ser abandonado no meio de uma aldeia lá, que você não conhece o pessoal, não tem muita intimidade, o pessoal entendeu? Estranho. E assim, de repente, o avião que te trouxe vai embora com 2 colegas e você fica ali sozinho esperando. É uma sensação curiosa, mas deu tudo certo. Bom, vamos fazer mais uma paradinha aqui no Legião. E lembrando, né? Para quem quiser rever ou recomendar o programa, ele estará no YouTube, como sempre, em Jornalismo TV Cultura e também no aplicativo Cultura Play. Nós voltaremos para falar de entrevistas e de bate-papo. Até já! O Legião Estrangeira está de volta com uma edição especial falando sobre o jornalismo em si, né? A entrevista. Uma vez eu li em algum lugar uma comparação boa, né? Que diz que uma boa entrevista é como uma dança a 2. Quer dizer, tem que ser um bate-papo, é um bate-papo, mas até que ponto é bate-papo e tem formalidade, né? Sei lá. É um pouco isso, talvez uma dança entre 2 pessoas. No livro da Rosa, que nós já citamos, o Sempre Paris, você incluiu algumas entrevistas, né? Escolha uma. Qual a sua preferida? Ai, que pergunta difícil. Eu fiz um apanhado de entrevistas, basicamente, que eu fiz com escritores. Eu sempre gostei de entrevistar escritores. Na verdade, quem me deu, digamos, a primeira deixa para entrevistar um escritor foi o Érico Veríssimo. Eu ainda estava no Rio, fui fazer uma matéria longa com o Érico Veríssimo e cheguei lá toda contente, eu era foca, começando jornalismo, cheguei com um gravador grande, fui lá na casa dele depois do jantar, em Porto Alegre, e ele disse, olha, Rosa, tudo bem, mas gravar não. Eu digo, ai, agora pegou ruim, agora deu ruim, né? Mas ele falou, mas tudo bem, você pode ficar vindo à minha casa todo dia, depois do jantar, não se preocupe. Eu fiquei 10 dias indo à casa do Érico, todo dia depois do jantar. Nossa, ele escrever. Foi uma beleza de entrevista. Mas ele, de certa forma, como é que eu posso dizer? Ele me abriu a curiosidade para entrevistar escritores. E na França, eu tinha sempre, digamos, um noticiário, que o que eu mais fiz na França foi política internacional e cultura, porque em Paris é impossível você não fazer cultura, né? E basicamente política internacional. Mas eu sempre tinha alguém engatilhado para entrevistar com mais calma, sem precisar mandar a matéria 3 dias depois, enfim.
E eu fiz um apanhado aí de umas 20 entrevistas, de modo geral, de escritores e de cientistas sociais, cientistas políticos, e houve várias muito marcantes. Quer dizer, o Raymond Aron, que era a grande personalidade da direita, foi a última entrevista que ele deu para mim, por acaso, né? Claro, eu fui entrevistá-lo, foi uma entrevista muito longa. Ele quase que fez uma espécie de balanço de vida, lá estava sabendo ele, nem eu, que seria a última da vida dele. Eu acabei a entrevista, preparei, mandei para a revista e fui para Bonn, na época a capital da Alemanha era Bonn ainda, né? Fazer uma matéria sobre pacifismo. Estava tendo muita passeata sobre a questão do pacifismo e tal. Quando eu voltei de trem, chego ali na Gare de Lyon, na Gare du Nord, e vou para casa, pego um táxi e está dando no rádio que ele acabou de morrer. Ele morreu de repente, descendo a escadaria ali do Palácio da Justiça. Dias depois, eu recebi a entrevista, telefonei para a secretária dele e ela me disse que foi a última entrevista dele. Quer dizer, tem momentos assim, teve outra que eu queria destacar, embora não seja talvez a minha preferida, mas foi curioso, foi o Eugênio Ionesco, que era dramaturgo, que é o pai, digamos, do teatro do absurdo, né, e era muito conhecido na época. Em 74, eu quis fazer uma entrevista com ele, marcada a entrevista, fotógrafo, endereço ali em Montparnasse, onde ele morava, ao lado da Cupole. Vou lá para a entrevista, chego lá, toco a campainha, não havia código embaixo, eu tocava a campainha na cada pessoa, ele abre a porta, assim, um cantinho, e diz assim, com quem a senhora quer falar? Eu digo, com o Eugênio Ionesco, é claro que era ele ali na porta, né? Ele disse assim, o Eugênio Ionesco não está. Eu digo, como não está? É o senhor, né? Ele foi dizer, eu não vou dar entrevista para país que tem ditadura. Eu digo, ai. Bom, aí não houve o que fazer. Ele tinha sabido na véspera, porque tinha havido 10 anos do golpe militar do Brasil, portanto foi março de 74, os 10 anos, tinha havido uma imensa manifestação em Paris, na Mutualité, que era um teatro assim, onde havia muita manifestação popular, onde estava todo mundo, estava o Sartre, o Louis Aragon, o pessoal do Partido Comunista, para fazer uma manifestação de desagravo, digamos, à ditadura brasileira. E ele deve ter sabido. Quando eu chego 3 dias depois, ele não quis me receber. Mas o absurdo, 82... Rosa, mas o absurdo é o Eugênio Ionesco falar que ele não era Eugênio Ionesco, né? Total. Aí passa o tempo, em 82 ele vinha ao Brasil. Aí volto eu, ele novamente abre um pedacinho de janela, assim, da porta, e diz, o que a senhora quer, quem é a senhora? Aí começa tudo de novo. Aí quando eu digo, eu queria falar com o senhor Ionesco, ele falou, um momentinho que eu vou ver se ele está. Aí ele dá a volta, você percebe que ele deu uma volta na sala, enfim, ao lado do sofá, chegou, olhou para mim e disse assim, ele pode entrar, ele está assim, você pode entrar, aí abre a porta. Enfim, ele era uma figura, entendeu? Bom, o Ernesto também tem, né, já teve tem uma lista de personalidades entrevistadas, né? Você destaca alguma, assim? Aquela que você lembra? Tem uma curiosidade, que é a entrevista que eu fiz com Uri Geller. Uri Geller era aquele israelense que era meio mago. Ele era que entortava colheres e garfos e consertava relógios. Ele aparecia na televisão, ele no Brasil fez um sucesso estrondoso, na Espanha também. Principalmente no programa do Flávio Cavalcante. Isso. Ele ia lá e ele comandava assim, disse, olha, ele parava relógios. Você tem relógio aí na sua casa quebrado, busca, tal, tire os garfos de dentro das gavetas, que eles vão entortar todos, tal. E aí muita gente ligava, dizendo que tinha entortado, que o relógio voltou a funcionar e coisa e tal. Muito bem. Passa o tempo, ele está morando na Inglaterra, muito bem de vida, por sinal, e eu vou à casa dele para o lançamento de um brinquedo para o Natal. Era aquela... Foi de relógio? Silly Season, foi. E melhor, passei num restaurante antes e peguei emprestado, digamos assim, um garfo, porque eu tinha esquecido de levar. Eu pensei em levar de casa, eu levei um garfo para ele. E claro, no meio da entrevista, eu saquei o garfo e falei, vem cá, lá no Brasil todo mundo lembra de você por causa dos garfos, tal. Você ainda mexe com isso, tal? Dá uma entortada aqui pra gente. Falou, não faço assim. Volta quente, tal. aí não volta Muito quente. bem. Era Aí truque, desligou. era truque. Aí desligou e coisa e tal, a câmera e tal, e ele falou, olha, vocês vão voltar para Londres agora, né? Ele morava perto de Londres, na margem do Tâmisa, numa mansão maravilhosa. E aí ele falou assim, olha, vocês ficam aqui aguardando, que eu vou até ali e já volto, tal. Eu vou pegar um chá para vocês. E nos colocou numa espécie de jardim de inverno que tinha ali, com vista para o rio. Aí, daí a pouco, ele volta e num canto, assim, como jardim de inverno, num lugar frio, tinha um aquecedor. Ele vem e fala assim, você ainda tem aquele garfo? Eu falei, tenho. Ah, claro. Me presta aqui. Aí ele chegou perto falou, tá frio aqui, peraí. Chegou perto do aquecedor, fez assim, me devolveu, o garfo estava entortando.
entortando. Mas era o truque dele. Não sei como ele fez. Ele esquentava, E eu tenho né? o garfo até hoje, eu vou mandar uma foto para vocês. É uma coisa, é duro, é rígido. Não dá para. Eu tentei desentortar, não consegui. E ele conseguiu, tem algum truque que ele fazia, sei lá, e ele me devolveu aquilo tal. E eu falei, pô, você podia ter feito durante a entrevista, né? Ele falou, não, eu não estava preparado espiritualmente. O truque pronto não estava. É isso aí. Carlos, No meu caso, eu lembro de uma entrevista. porque às que vezes pessoas anônimas também nos dão coisas importantes, né? Não sei se é o teu caso. Mas tipo, uma marcante que até hoje eu lembro foi que a única entrevista que a pessoa se levantou porque ficou chateada comigo e foi com a presidenta Dilma Rousseff. Eu acabava de chegar aqui no Brasil, tipo, ela acabava de ser impeachmentada, né, e tal, e fui num evento que ia ir, tipo, personalidades, assim, de esquerda, estava Dilma Rousseff, eu pedi uma entrevista, eu era muito mais novinho, tipo, 7 anos, e quase nem falava português, e aí, assim, sim, a presidenta pode receber você. Tá bom, começo a fazer perguntas, e aí perguntei sobre a situação política, né, que estava muito quente, aí, de repente, não gostou da pergunta, tirou o microfone, não vou responder isso, e foi embora. Uau. E aí eu fiquei, tipo, não sei, eu era muito novinho, fui atrás dela, eu me lembro de ir até ao elevador, mas, presidenta, desculpe, por favor, o que eu fiz? E aí, enfim, essa tarde ela foi para um hospital porque teve um problema no coração. Não Foi sei se você, vocês lembram. Não sei se foi a pergunta ou ela já estava se sentindo mal, mas... Não, provavelmente foi ela essa estava história. muito tensa, né? É. Os poemas às vezes não derrubam, não, no caso ditadores, o presidente, às vezes um repórter abala uma autoridade. Gente, acabou. Eu agradeço demais a presença de Carlos Menezes, Ernesto Palha e Rosa Freire da Guiar. Um bolo pronto, desse que você compra na loja, Que aquilo abre... aquilo e você tem põe na boca, perfume. seca, né? Precisa um litro de leite. E cresce. E cresce também. E aí com leite fica ótimo, com né? leite Você faz um uma litro. papa e consegue engolir. Mas a seco é perigoso. E eu estava ali, né, cometi a imprudência de começar. Apresentei, né, o escritor e tal, e disse que íamos falar sobre o livro dele, que tinha um título muito curioso, muito original. E eu falei, esse título vai ser meu gancho, eu vou me salvar, porque eu vou pedir para ele explicar o título e aí ele vai falar 1h30 aqui e eu estou tranquilo. E eram 3 minutos só de entrevista, não tinha muito problema. Aí eu falei, então, o senhor Orígenes, puxa vida, que beleza, mais um livro, não sei, o 28º da carreira, e um título originalíssimo, totalmente diferente, e por que o senhor deu esse título? E enfiei um pedaço de bolo pão na boca. Crente que aí, daí para frente, ele ia falar sozinho. E ele virou e respondeu, muito mal-humorado, já tinha brigado com a mulher antes e tal, e ele virou e falou assim, por falta de outro. E emudeceu. E eu com a boca cheia de bolo. Com pulma, cheia de bolo. Aí eu falei, olha, Ficou entupido de bolo. consegui engolir aquilo, engolir a seco, literalmente. E falei, seu Orígenes, o senhor vai ter que me ajudar, assim não dá.